Olha só, a gente começa o programa de hoje falando sobre o novo decreto do governo do estado com medidas de prevenção para o combate ao coronavírus. Foi publicado hoje pela manhã no Diário Oficial do Estado esse novo decreto. Novidade em muitas áreas, Ana. O governo do estado decidiu flexibilizar o isolamento, flexibilizar medidas restritivas em que estavam em vigor aqui no Rio Grande do Norte. Destaque para a autorização desse decreto para volta às aulas presenciais, ainda que seja por etapas de forma gradativa. Isso mesmo, Tiago Rebolo. Entre essas novas determinações está a autorização para a retomada do ensino híbrido. Híbrido que significa aquele que vai poder ser feito de forma presencial e também no formato online. Essa autorização vale para as escolas públicas municipais e rede privada. Também teve mudanças aí no toque de recolher em tempo integral aos domingos e feriados, liberação do consumo de bebidas alcoólicas e bares. Então, tem uma série de mudanças que esse novo decreto traz. Em relação ao ensino presencial, de acordo com esse novo decreto, as instituições de ensino vão poder ampliar o seu funcionamento de forma gradual nesse sistema híbrido, tá? A partir de 17 de maio, por exemplo, o 6º e o 7º ano do ensino fundamental e a segunda série do ensino médio vão já poder iniciar nesse formato híbrido. Nessa mesma data, que é a próxima segunda-feira, dia 17 de maio, também vai poder voltar o ensino presencial naquelas escolas técnicas profissionalizantes. E por fim, no dia 31 de maio, lá no fim do mês, podem voltar a atividades presenciais as turmas de 8º e 9º ano do ensino fundamental e também o 1º ano do ensino médio. Lembrando que atualmente, né, o 3º ano do ensino médio já pode realizar atividades presenciais, assim como o ensino fundamental até o 5º ano, até a 5ª série do ensino fundamental. Esse novo decreto de agora, publicado hoje, amplia essa flexibilização para as outras turmas. Só reforçando, esse calendário vale apenas para as escolas públicas municipais e para a rede privada, gente. As escolas da rede estadual de ensino, tá? Não tem ainda uma definição em relação à retomada das aulas presenciais. Ainda vai ser divulgado um calendário específico para a rede pública estadual. O governo do estado pretende divulgar esse calendário ainda hoje com um plano de retomada de atividades escolares, seguindo protocolos aí sanitários e pedagógicos. Então a gente continua na expectativa para saber o que o governo vai decidir em relação às escolas públicas da rede estadual. A previsão, Ana Karina, é que esse plano de retomada das atividades presenciais nas escolas da rede estadual seja divulgado hoje à tarde, até o fim da tarde, através de um ato envolvendo aí representantes do governo. Formalmente, esse documento vai ser entregue à Justiça, já que está em curso ainda aquela ação proposta pelo Ministério Público que pede a retomada das aulas presenciais. É importante frisar, Ana, até para a gente não ter expectativas frustradas, o seguinte, ainda não está claro, o governo do estado ainda não confirmou se esse plano de retomada das aulas presenciais, que vai ser divulgado hoje à tarde, se ele vai conter datas, se ele vai conter exatamente um calendário para a retomada das aulas presenciais. Esse plano que vai ser divulgado mais tarde, Daniel Menezes, pode conter, por exemplo, indicadores sanitários que balizem a volta às aulas presenciais. Nesse documento o governo pode dizer, olha, só volta a aulas presenciais na rede pública estadual quando a situação sanitária estiver assim ou assado, quando a taxa de ocupação de leitos estiver nesse ou naquele patamar. Então, até para a gente não ter expectativas frustradas mais tarde, é possível que esse plano de retomada das aulas presenciais na rede estadual não tenha datas, mas vamos aguardar a divulgação do plano exatamente ainda na data de hoje para a gente ter essa confirmação. Tiago, você um pouco já antecipou meu comentário. Eu fico preocupado diante desse cenário porque eu não consigo entender quais são os indicadores que startam esses processos de mudança. Só para a gente ter ideia, os casos voltaram a subir no Brasil. Há estados que já estão numa perspectiva de reversão, né? Ontem nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte 3.600 casos registrados, mesmo existindo uma diminuição na tendência de testagem no Brasil. Isso significa dizer na prática que se de cada 2% das pessoas que têm confirmação para coronavírus vem a óbito, nós estamos dizendo que ontem foi decretada a morte de 72 pessoas. Então eu fico extremamente preocupado, eu não sei qual é a racionalidade que está pautando tudo isso. O que eu percebo é que há uma pressão colossal para que tudo seja aberto e eu não vejo
uma perspectiva positiva de longo período. Eu posso estar errado e espero que eu esteja errado. Olha, e ainda reforçando aí o que trouxe o decreto em relação à volta às aulas, o ensino superior segue liberado apenas para as aulas em formato remoto, viu, gente? Então, a gente está falando aqui de ensino médio, dos níveis fundamentais, mas o ensino superior continua a restrição para a volta às aulas presenciais, exceto a formação dos futuros profissionais de saúde, que aí incluem os cursos de medicina e enfermagem. Exatamente. Profissionais de saúde em geral, né? Como exemplos, os cursos de medicina e enfermagem. Agora, é importante esse comentário que Daniel traz, porque realmente a gente não consegue ver com clareza o que é que motiva essa tomada de decisões por parte do governo do estado, ou o que motiva, inclusive, as recomendações do comitê científico. A gente não tem com clareza quais são os indicadores realmente reais, objetivos, que nos mostrem por que pode liberar agora e por que não podia um mês atrás, por que não podia 45 dias atrás. Porque se a gente for olhar alguns indicadores sanitários, pelo menos aqueles mais conhecidos e divulgados, a gente tem uma situação de piora ou de um cenário tão grave quanto o que a gente tinha 40 dias atrás. Então eu pergunto, será que realmente a situação sanitária era o obstáculo para esse retorno ou o motivo era outro, ou a razão era outra? Ou se é a questão sanitária, por que não liberou antes? Ou por que liberou agora? Então, assim, não fica muito claro para a gente, Ana, quais são realmente os indicadores que são considerados pelo governo na tomada de decisões. Não há uma coerência nessa tomada de decisões. O que a gente vê realmente são decisões tomadas a cada 15 dias, sem realmente uma objetividade no que diz respeito a essas medidas mais restritivas. Não estou dizendo com isso que o governo deva liberar ou deva restringir, eu não sei. Não sei exatamente o que medida mais sensata e mais adequada deveria ser tomada nesse momento. O que eu queria entender melhor era o que leva o governo a tomar essas decisões. E se a situação sanitária não é esse obstáculo, por que não liberou antes? Por que não liberou 40 dias atrás, por exemplo? Olha, Tiago, o que eu percebo, né, nessa sequência de decretos, nessa sequência de abre, fecha e cria protocolo e aumenta o número de contaminação e retrocede, enfim, é que essa pandemia está mostrando que o coronavírus é uma situação tão nova que ninguém está sabendo lidar direito com a doença. Nem os profissionais da saúde, né? Uns seguem um caminho de tratamento, outros seguem outro caminho de tratamento. Aí tem a questão de, porque o remédio não é cientificamente comprovado, mas a doença é nova, então se você vai esperar até o remédio ser cientificamente comprovado, quantas pessoas mais vão morrer? Enfim, tem essa guerra de tratamento, tem guerras de decretos, porque os próprios gestores, eles não sabem muito bem lidar com a situação. As escolas fechadas, elas diminuem a contaminação ou não? Agora está surgindo estudos mostrando que escola que segue protocolo é um dos locais mais seguros, né, para as crianças, para os estudantes, que as crianças têm baixo índice de transmissibilidade. Mas são sempre informações que vão surgindo ao longo do tempo. Então, os gestores também não têm a seu dispor todas as informações para que eles tomem a decisão correta. Então, assim, as informações vão surgindo e eles vão tendo que adaptar a situação, a realidade, à medida que os novos, que a pandemia vai avançando, que vão se descobrindo coisas sobre o coronavírus, sobre a doença, enfim. O papel do gestor, a situação do gestor também é muito difícil. Então, antes eles tinham errado, o gestor errou porque fechou, mas ele não sabia se ele estava errando, se ele estava acertando. Ele está errando agora porque ele está liberando antes do tempo. Será? Será que ele não está diante de informações novas que agora mostram para ele que é mais seguro esse retorno, né, com um protocolo mais planejado? É muito difícil analisar a situação do gestor. Depois que passa, aí diz assim, não, tá vendo? Se tivesse tomado a decisão tal naquela época... Gente, mas na época que o gestor tomou a decisão, ele não tinha todas as informações ainda. Mas a pergunta que a gente faz e tem a informação agora? E se tem, cadê? Que informação é essa que está balizando? A Selma Maria está aqui com a gente no nosso chat, dizendo aqui que, de certa forma, a gente está confundindo aqui a cabeça da população, que o cenário de 45 dias atrás era bem diferente, era um cenário mais caótico, de fila de espera. Gente, a situação não mudou muito de lá para cá, não. A gente, de fato, teve uma redução na fila de espera por um leito de UTI, mas essa fila ainda existe. Tem pessoas que continuam morrendo na fila de espera porque não tem leito suficiente. Ontem a região oeste, Daniel, estava com 100% de ocupação
das UTIs da rede pública. A gente noticiou aqui na semana passada que no domingo, aliás, ontem, noticiamos que no domingo, o Rio Grande do Norte bateu recorde de jovens internados, pessoas com menos de 60 anos. Foram mais de 200 jovens internados, fora os idosos, que eram mais 160. Então, assim, o número de pessoas internadas também está num patamar muito elevado. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: do ponto de vista sanitário, a realidade de agora não é uma realidade tão diferente assim de 45 dias atrás. E se não é, e hoje pode liberar atividades presenciais nas escolas, por que não fez isso antes? Ou por que fez agora, se o cenário da pandemia, se o cenário da crise é parecido? Ou que se o governo tem informações de que agora e não 45 dias atrás é seguro, apresente isso para a sociedade, até para a sociedade ter mais tranquilidade, inclusive, de mandar o seu filho para a escola, de abraçar essa flexibilização de uma forma mais responsável e consciente. Mas aí você traz números. Olha, a situação continua muito dramática, muito caótica, contaminação alta, filas, né, aguardando leitos. Só que a gente já está sem aulas há 1 ano. Se essas escolas fechadas, esses estudantes, né, sem o direito ao estudo presencial, não teve nenhum impacto, digamos assim, na redução desses casos, pode ser que hoje os comitês científicos estejam detectando que, olha, não foi o fechamento das escolas que resolveu a questão da contaminação. Então vamos agora tentar voltar de forma segura. Eu não estou dizendo que tem que manter fechado. Né? Eu não estou dizendo que tem que manter fechado, Ana. Eu, inclusive, nem sei qual é a melhor medida mais sensata. Eu não sou epidemiologista, eu não sou especialista na área. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se é essa a conclusão do governo, se é essa a conclusão do comitê científico, que se apresente à sociedade. Porque o que a gente está falando aqui são achismos. Infelizmente, não temos esses dados objetivos, né, Daniel? O que eu acho o comentário da ouvinte bastante sintomático, porque, de fato, as pessoas não estão, a impressão que eu tenho é que as pessoas não estão informadas da situação. De repente eu vejo que os jornais não noticiam mais o número de mortes diários, a quantidade de casos, as pessoas não sabem que os hospitais continuam lotados, as pessoas não têm a percepção disso, pelo menos a minha impressão, e o comentário dela foi sintomático. O que a gente tem que fazer é que decidir a partir das evidências disponíveis, né? E quando há aumento de circulação, há aumento de casos. Isso, para mim, parece um ponto insofismável, parece um ponto fora de maiores questionamentos. E, assim, eu, particularmente, eu sou contrário ao retorno das aulas físicas. Se você pode manter essas crianças do ensino privado em casa, né? Tendo aula remoto. Eu entendo que as pessoas... que os adolescentes estão com dificuldade, sofrendo, mas sofrimento maior é morrer. Me desculpe a comparação. Eu dou aula remoto, faço todas as minhas atividades de forma remota também. Eu não gosto desse formato, eu prefiro o formato presencial. A gente tinha toda uma estrutura no FRN que a gente não tem em casa, não é? Mas é a realidade de uma pandemia, né? Eu vi, por exemplo, nesses últimos dias, manifestos de adolescentes que queriam voltar para as aulas físicas. Ora, tudo bem, eu entendo a dificuldade, eu entendo o aperreio, mas esse critério não é fundamental, porque se a gente for levar em consideração o sofrimento maior está tendo o motorista do ônibus, que lidera as ocupações de trabalho que estão falecendo diante da pandemia. Então você tem que hierarquizar, infelizmente. Você tem que estabelecer critérios, infelizmente, porque se for para enfrentar aquilo que diga respeito a sofrimento, a gente pode decretar o fim da pandemia numa situação ideal, e não é assim que funciona. Olha, Daniel, eu acho que a gente tem que considerar que há situações e situações. Você está colocando aqui o exemplo, você é professor universitário, professor da UFRN, você lida com adultos, né, para o formato de ensino remoto. Então, a situação dos estudantes da UFRN provavelmente é bem diferente da maioria dos estudantes da rede privada e da rede pública. Quando a gente fala de, assim, um adulto tem consciência da situação da pandemia, ele consegue estudar remotamente em casa, ele consegue se organizar. As crianças, na maioria das vezes, não conseguem aguentar tanto tempo assim de aula remota, tanto tempo assim de isolamento dos colegas, da convivência social dentro da escola. Então, há situações e situações. Eu sou a favor de autorizar nesse formato híbrido. É claro que não é para liberar geral, para todas as crianças serem obrigadas a voltar para dentro da sala de aula. Isso não vai acontecer. Muitos pais não têm segurança, muitas crianças conseguem, né, manter o estudo de forma remota.
mas alguns pais têm dificuldades, inclusive, de sair para trabalhar, porque não tem com quem deixar o filho na escola. Muitas crianças não estão indo para a sala de aula, mas elas estão ficando na rua, brincando, participando de aglomerações de outra forma. Tem até um comentário aqui do Cleiton, né, o nosso internauta, ele diz: afinal, não estão nas escolas, mas estão nos shoppings, nas festinhas em casa, na praia. Então, é bem complicado você proibir o retorno a um ambiente seguro, né, que é o colégio, que é a sala de aula, adotando os protocolos, e deixar as crianças largadas, soltas. Será que não é nisso que o comitê científico que está orientando a governadora está analisando, né, depois desse um ano inteiro de pandemia, depois de ver que essas medidas de distanciamento não estão funcionando mais, porque a população não está mais respeitando? Eu concordo com você, Ana, concordo. Eu acho que esperamos demais. Eu acredito que realmente seja o momento de haver algum tipo de flexibilização, não no ensino presencial total, integral. Eu acho que um formato híbrido é o caminho nesse momento, até porque a gente tem dados que mostram o seguinte: cerca de 40%, 30% 40% dos estudantes não conseguem ter acesso ao sistema remoto, não conseguem ter acesso às aulas lá, acessar o SIGEDUC, ter acesso às atividades. Né? Isso, rede pública. Não conseguem ter esse acesso. Por que, então, esses estudantes não poderiam voltar, pelo menos esses que não conseguem ter acesso nenhum, e manter aqueles que conseguem hoje manter o acesso... No privado também, gente. Ao sistema remoto, continuar no sistema remoto, ou os pais que se sentirem segurança mandarem, então fazer um formato híbrido, fazer um formato, misto. Eu acho que esse é o caminho nesse momento. O que eu falei agora há pouco aqui foi uma crítica à forma como essas decisões são tomadas, Ana, porque quando a gente não consegue encontrar nessas decisões um fundamento claro, um indicador objetivo que mostre o que está levando o governo a tomar essa ou aquela decisão, fica inclusive difícil e complicado de a gente pedir à população que abrace essas medidas quando não se tem uma objetividade na tomada de decisões. Não que eu não concorde com a decisão tomada pelo governo do estado nesse decreto de hoje, mas eu acho que até para os próximos decretos é importante que o governo e o comitê científico que baliza as medidas venha a público dizer isso que você está falando, Ana, para que a população consiga entender melhor e sentir mais segurança nessa tomada de decisões. Olha, outra mudança no decreto publicado hoje foi no toque de recolher, viu? A nova determinação estadual mantém o toque de recolher durante a semana, então de segunda a sexta, o toque de recolher agora fica das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. No final de semana, lembra que nos domingos e feriados o toque era em tempo integral, ou seja, as pessoas não poderiam ficar circulando? Isso era só na teoria, né? Porque na prática a gente via que não estava funcionando de jeito nenhum. Então o governo agora resolveu revogar aí o toque de recolher para os serviços essenciais aos domingos e feriados. Mas mantém o da noite, viu? No caso agora, o toque de recolher fica sendo todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, das 10 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte. O que cai é aquele toque de recolher em tempo integral aos domingos e feriados. Com isso, volta também a ser permitida volta a ser permitido o funcionamento de bares, restaurantes, também para o jantar nos domingos, algo que estava proibido até então, assim como a circulação normal das pessoas e o funcionamento de todos os segmentos, inclusive aqueles menos essenciais, nos domingos e feriados até às 10 horas da noite, que é quando começa a vigorar o toque de recolher. Uma grande reivindicação do setor de bares e restaurantes, autorização para a volta da venda de bebidas alcoólicas. Então, neste novo decreto, diferente, né, dos decretos anteriores, houve uma permissão, sim, para a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Esses estabelecimentos vão poder funcionar todos os dias da semana, das 11 horas da manhã até as 10 horas da noite, com uma tolerância de mais 60 minutos para o encerramento das atividades presenciais. Restaurantes também localizados dentro dos hotéis, das pousadas, né, e similares, seguem os mesmos protocolos sanitários. Então, permitido o funcionamento aí 24 horas, inclusive para atendimento aos hóspedes. Pois é, uma grande reivindicação do setor do turismo, Daniel Menezes, do setor de bares e restaurantes, agora podem voltar a vender bebidas alcoólicas, mantendo, claro, todas as medidas sanitárias, aquela limitação de pessoas por cada mesa, 6, também distanciamento entre as cadeiras, lotação máxima não pode, tem que ser reduzida também dos bares, mas
vai poder vender a bebida alcoólica. Algo que também já estava acontecendo na prática em muitos dos bares e restaurantes, mas agora fica oficializado e permitido para todo o segmento. Torcer para que tudo dê certo, né? E que as previsões pessimistas não se confirmem. Olha, torcer para que com essa flexibilização as pessoas não achem que agora pronto, liberou geral, eu posso ficar circulando à vontade, aglomerando, né? Como se nada tivesse acontecendo, como se a pandemia tivesse acabado. O governo está flexibilizando, né, para algumas atividades por uma questão de sobrevivência socioeconômica da população. Tá, gente? É uma questão de sobrevivência mesmo, não é porque a pandemia acabou, não. Então, quanto mais cuidado a gente tiver, quanto mais rigoroso for o protocolo sanitário seguido, mais a gente vai continuar tendo aí essa sensação de um pouco mais de liberdade, com responsabilidade, evitando que a gente venha enfrentar aí uma terceira onda. Então, essa consciência e essa responsabilidade é muito importante.